Derivadas parciais. Vamos resolver um exercício que é assim, ó. É um tipo de exercício que tem sobre derivada parcial. Coloque aqui, por favor. Só um instantinho. Eu esqueci de... Esse exercício aí, olha. Verifique que a função... Está dada aí uma função, vou copiar aqui a função, ó. F de xy igual a x seno de x sobre y. Verifique, satisfaz aquilo ali, ó. Vou colocar aqui embaixo. X, derivada parcial de f com relação a x, mais y, derivada parcial de f com relação a y igual a f. Tá? Tá bom. Então, o que está pedindo esse exercício? Ó? Verificar que essa função aqui satisfaz essa igualdade, essa equação aqui, né? Esse tipo de equação aqui, que envolve uma função e as derivadas parciais dela, é chamado de equação diferencial parcial, né? É uma coisa que é muito estudada aí em matemática, né? Inclusive aqui no Brasil. Equação diferencial parcial. Quando você tem uma equação assim que envolve a função e a derivada dela, mas não a derivada parcial, se for uma função de uma variável, se f fosse uma função de uma variável, e eu tivesse uma equação envolvendo a função e a derivada dela, aí é uma equação diferencial ordinária. E que vocês vão estudar isso no cálculo 3, quem faz cálculo 3, né? Mas quando é uma função de duas ou mais variáveis, e a igualdade envolve a função e as derivadas parciais dela, a gente diz que essa igualdade é uma equação diferencial parcial. É uma EDP. Equação diferencial parcial, né? E aí, o que eu estou dizendo é assim, ó, pega essa equação aqui, se você substituir essa equação aqui, substituir aqui a derivada parcial com relação a y dela, e substituir a derivada parcial com relação a x dela, fazendo essas contas aqui, dá ela própria, entendeu? Quer dizer, se você substituir aqui essas coisas, vai dar uma igualdade, entendeu? Então é isso que está pedindo, para você constatar que isso é verdade. Então a gente já tem a função, está aqui, está faltando você obter a derivada parcial com relação a x e com relação a y. Então vamos fazer essa conta aqui, tá? Então vou lá, vou calcular aqui a derivada parcial de f com relação a x. Tá bom? Olha aqui a minha função, ó. Regra do produto eu vou ter que aplicar, né? Porque tem x aqui multiplicando x que tem aqui também. Então eu vou aplicar a regra do produto, direto, tá? O primeiro é o x, o segundo é o seno de x sobre y. Então, regra do produto, eu derivo o primeiro com relação a x, tá? Com relação a x. Derivo o primeiro, que é 1. Preservo o segundo. Seno de x sobre y. Mais, preservo o primeiro, derivo o segundo, com relação a x. Aí aqui, regra da cadeia, porque eu tenho uma função, que é esta, x sobre y, dentro de outra função, que é a função seno. Então, como é que você deriva isso? Você deriva a função de fora, mantém dentro dela a função argumento, sem derivar, né? E multiplica pela derivada da função argumento. Derivada disso aqui com relação a x, 1 sobre y, né? Porque o y é constante, você deriva só o x, né? Tá bom? Não precisa aplicar a regra do produto, esse de baixo é uma constante. É como se isso aqui fosse 1 sobre y vezes x. Você deriva isso aqui, aí mantém a constante, deriva a função. Então dá 1 sobre y, tá? Pronto. Agora eu vou dar uma ajeitada aqui. Então isso aqui vai ficar seno de x sobre y
Esse aqui eu vou multiplicar para cá. Olha, uma coisa que muita gente erra aí é pegar e multiplicar esse com um argumento. Vai ficar cosseno de 1 sobre x ao quadrado. Não, não pode, tá? Porque números não entram dentro do cosseno, não entram no cosseno, nem no seno. O seno e o cosseno não são funções lineares para você fazer isso. Só certas funções que aceitam isso. Então, esse 1 sobre y, ele não está multiplicando o x sobre y, ele está multiplicando o cosseno. Então, você pega e ele coloca aqui na frente, ó, vai multiplicar esse aqui. Então, vai ficar x sobre y, cosseno de x sobre y. Essa aqui é a derivada parcial de f com relação a x no ponto x, y, tá? Então, já consegui isto aqui, ó. Está faltando agora com relação a y. Então, eu vou lá derivar f com relação a y no ponto x, y. Então, está aqui, olha. Agora não precisa aplicar a regra do produto, né? A derivada é com relação a y, então o x é constante. Então, isso aqui é uma constante multiplicando. A constante permanece, né? E aí você vai derivar só isso aqui com relação a y. De novo, regra da cadeia, né? Deriva o seno, que é cosseno, mantém o argumento sem derivar e multiplica tudo pela derivada do argumento, agora com relação a y. Então agora você vai derivar isto aqui, ó. X 1 sobre y. Esse x sobre y você pode escrever assim. Só que você vai derivar com relação a y. Como é a derivada disso? Ó? O x é constante e permanece. Deriva o 1 sobre y. A derivada de 1 sobre y é menos 1 sobre y ao quadrado. Né? É isso, aí você ajeita agora x sobre y ao quadrado. Então é isso que dá aqui, menos x sobre y ao quadrado. Tá? Agora ajeita então esse aqui, aquele negócio, ele vai multiplicar este bem aqui, ó. Quando este vier para cá multiplicar, vai ficar menos, o x vai multiplicar com o x, o y aqui ao quadrado, e aí o cosseno de x sobre y. Então é isso que é a derivada parcial da minha função aqui com relação a y. Então já tenho esse. Agora então eu vou pegar esse membro aqui, vou pegar aqui o x, derivada de f com relação a x, mais o y, derivada de f com relação a y, e vou substituir, no lugar do x, da derivada com relação a x, esse aqui. No lugar da derivada com relação a y, aquele lá. E vou desenvolver isso aqui, para ver se no fim vai dar f mesmo, né? Tá? Então vamos lá fazer isso. Então aqui x, derivada com relação a x, ali, ó. Derivada com relação a x, está ali. Seno de x sobre y mais x sobre y, cosseno de x sobre y, né? Mais, agora y vezes a derivada com relação a y, que está aqui, ó. Então, menos x ao quadrado y ao quadrado, cosseno de x sobre y. Tá? Então, vamos desenvolver isso aí. Esse x vai multiplicar aqui e aqui, ó. Propriedade distributiva, né? Então, vai ficar x seno de x sobre y. Esse vezes esse, ó. O x vai multiplicar com esse x aqui. Então, vai ficar x ao quadrado sobre y. Cosseno de x sobre y. Agora, mais com menos dá menos. Esse vai multiplicar com esse aqui, então este corta aqui, né? Então vai ficar x ao quadrado y, cosseno de x sobre y. Tá? Pronto, dá isso aí. Observem que isto aqui é igual a este aí, ó, né? E sinais trocados. Aqui é mais, lá é menos. Então este corta com este. E vai sobrar então só x seno de x sobre y. Tá? X seno de x sobre y, ó. É exatamente a minha função, né? Então, de fato, é a minha função f. Então, realmente, isto aqui
é igual à minha função f, né? É verdade isso aqui, tá? Pronto, está feito o exercício. Era isso aí que era para fazer, tá? Esse é um tipo de exercício envolvendo derivadas parciais, né? Aí tem outros que mudam essa função, muda essa equação aqui também, né? Tá? Vai ter uns que vai envolver derivadas parciais de ordens superiores, que não dá para a gente ver ainda, porque vamos ainda ver esse assunto, derivadas parciais de ordens superiores. Tá bom? É isso aí. Alguma pergunta? Olha, um outro tipo de problema envolvendo derivada parcial, inclusive esse tipo de problema vocês vão se bater com eles lá no cálculo 4, né? É assim, você tem uma função de duas variáveis desconhecida, uma função misteriosa, tá? Você não sabe qual é. Mas você sabe as derivadas parciais dela. E a partir das derivadas parciais, você quer encontrar a função. Então o que é dado para você são as derivadas parciais de uma função, que você não sabe qual é. A partir das derivadas parciais, você quer recuperar a função, entendeu? É assim. Tá? Eu sempre, quando eu encontro com criança assim de 7 anos, 8 anos, eu faço uma brincadeira assim. Olha, eu pensei num número, somei 3 com esse número, deu 8. Que número que eu pensei? Aí uma vez eu fiz isso essa brincadeira com um menino, né? Ele disse, tio, você tem um número misterioso, né? E eu quero encontrar esse número, é isso? É uma situação assim, tá? Você tem uma função misteriosa, e aí você sabe as derivadas parciais dela, tá bom? Olha aí, cadê? Tá aqui, ó, por exemplo, bora ver aí, ó. Encontre a função f de xy que satisfaz... Aí você tem a derivada parcial com relação a x, a derivada parcial com relação a y, e tem o valor dela ainda em um ponto ali, ó. Aqui assim, aqui o cursor, ele some. Tá? E aí você quer, a partir dessas 3 informações, recuperar a função, tá? A função misteriosa. Então vamos lá, olha. Eu quero achar uma função f de xy, que eu não sei qual é, mas eu sei que ela satisfaz o seguinte, a derivada parcial dela com relação a x no ponto xy é 2xy ao cubo menos 1 sobre raiz de x. A derivada parcial dela com relação a y no ponto xy é 3x ao quadrado y ao quadrado menos 10y. E eu sei que a função mesmo calculada no ponto 4,2 é 5. A partir dessas 3 informações, eu quero encontrar a minha função. Tá? Entenderam aí qual é o problema? Aí, como é que a gente resolve esse tipo de problema? É assim, olha, você parte de uma dessas 2 informações aqui, da derivada parcial com relação a x ou com relação a y. Tanto faz por onde você começa. Vamos começar pela derivada parcial com relação a x, tá? Olha, é muito simples, olha, é muito simples assim, ó. Você pensa o seguinte, ó, isso que está bem aqui foi obtido de uma função derivando com relação a x. Então você pensou a sua função misteriosa lá. Lá nessa função misteriosa, você fez o y constante e derivou com relação a x. E aí deu isso aqui, ó. Esse primeiro, vamos pensar nesse primeiro aqui. Então, o que era a função para dar isso? O que tem que ser uma expressão em x e y que quando eu derivo com relação a x dá isso bem aqui? O que é, pessoal? X quadrado y ao cubo. Porque derivando isso com relação a x,
eu obtenho isso aqui. Não é? Pronto. Diga. Hã? Está fazendo uma primitiva, exatamente. Está fazendo uma primitiva. Eu já ia falar disso. Daqui a pouco eu falo disso. De novo, continuando nosso raciocínio. Menos. O que eu derivei com relação a x para dar isso? Olha. Pensa comigo aqui. Qual é a derivada da raiz, pessoal? Raiz de x. Qual é a derivada da raiz de x? Meio do quê? Qual é a derivada? Lá no cálculo 1, qual é a derivada disso aqui? Qual é a derivada disso? Mas eu quero 1 sobre raiz de x só, eu não quero esse 2. Então como é que eu faço? Eu ponho um 2 bem aqui. Esse 2 não altera quando eu derivo, porque ele é uma constante multiplicando. Então, o que eu derivo para dar isto, tá aí, é 2 raiz de x, tá? É um jeito de você pensar. Tá? Pronto, olha, derivando isso, dá isso. Tá bom? Derivando com relação a x, tá? Derivando com relação a x aquilo, dá isso. Ah, achei minha função então, pronto. Tá, só que tem um detalhe. E se tivesse, bem aqui, um y ao quadrado? Também, derivando com relação a x, vai dar isso, porque aquele y ao quadrado some. E se tivesse aqui seno de y? Também vai dar aqui. Então, eu não achei a minha função. Eu achei a minha função a menos de uma função aqui que depende só de y, concorda? Tem uma expressão ali que depende só de y. Pode ser até que seja zero essa expressão. Mas não, pode ser y ao quadrado, seno de x, logaritmo de y, um polinômio só em y, né? Pode ser muita coisa, então deixa desse jeito aí, tá? Então achei a minha função a menos de uma função ordinária aqui, que depende só de y, tá? Então o meu trabalho agora é encontrar quem é essa função. E aí eu vou usar agora esta outra informação aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa minha função aqui e vou derivar com relação a y. Ó. A derivada de f com relação a y. Vamos lá, ó. Com relação a y, quanto dá essa derivada aqui? 3x² y ao quadrado. Com relação a y, essa aqui dá zero, porque depende só de x. E essa com relação a y, como ela é uma função de uma variável, ela é uma derivada do cálculo 1. Tá? É uma derivada do cálculo 1. Então é essa aí, a derivada parcial da minha função com relação a y. Mas só que eu tenho aqui a minha derivada parcial com relação a y, olha. Está isso aqui. Então essas duas coisas têm que ser iguais. Então isso aqui, 3x ao quadrado, y ao quadrado, mais filhinha de y, tem que ser igual a isto aqui. 3x ao quadrado, y ao quadrado, menos 10y. Este aqui é o mesmo deste, corta, estão em membros diferentes. Então o filhinha de y é igual a menos 10y. Tá? Tá bom. Olha, cálculo 1 agora, é uma variável só. Se a derivada de uma função é menos 10y, quanto é essa função? Menos 5y ao quadrado. Né? Mas se fosse menos 5y ao quadrado mais 7, também dava, né? Também dava. Se fosse mais 18, também dava, né? Eu derivo isso aqui, também vai dar. Então, é isso mais uma constante. Qualquer constante aí, tá? Tá, agora tá.
eu já achei a minha função φ a menos dessa constante. Eu vou substituir ela bem aqui, para obter a minha função. Voltar para o giz branco aqui. Então, a minha função f de xy já está quase toda, né? Ela é x ao quadrado, y ao cubo, menos 2 raiz de x, mais a função φ que está ali é menos 5y ao quadrado, mais uma constante. Tá? Só falta achar a constante agora. E aí, para achar a constante, eu vou usar esta última informação. Às vezes não vem essa informação. E aí você para ali. Você acha a função que você está querendo a menos de uma constante. Você acha uma família de funções, né? Que dependem de uma constante. Mas se é dada essa informação, aí você acha a constante. Porque o que está dizendo isso aqui? Olha, está dizendo assim, que no lugar daquela função lá naquela função, se você substituir o x por 4 e o y por 2, o resultado dá 5. Então é o que eu vou fazer aqui, eu vou substituir o x por 4, o y por 2, o x por 4, né? O y por 2. O resultado disso tem que dar 5. É o que está dizendo lá, tá? Agora daí eu acho k. Bora lá fazer, ó. Aqui é o cubo, né? Aqui é o cubo. Aqui dá 16 vezes 8. Quanto é 16 vezes 8? É 80 mais 48, né? 128. Aqui 2 vezes 2, né? Dá 4. Aqui 5 vezes 4, 20. Mais k igual a 5. Aqui dá 128 menos 24. Dá 104. Aqui dá, eu passo esse 104 lá para o outro membro. 5 menos 104, menos 99. Pronto, eu achei o k. Aí eu substituo aqui e tenho a minha função. Vou colocar bem aqui a minha função. Tá? Então a minha função vai ser f de xy igual a x ao quadrado y ao cubo, menos 2 raiz de x, menos 5y ao quadrado, e o k aqui, menos 99. Pronto, achei a minha função misteriosa, né? Tá bom? Esse exercício, inclusive, você pode testar, ver se você acertou mesmo, né? Você pega aqui e deriva com relação a x, vê se dá aquilo lá, ó. Deriva com relação a y, vê se dá. Vamos fazer isso aqui, só para a gente se divertir. Tá aqui, teste agora, teste. Tá? Derivada de f com relação a x. Deriva com relação a x, ó. 2xy ao cubo. Aqui, ó, menos 2, derivada da raiz. 1 sobre 2 raiz. Aqui é 0, aqui é 0. Corta, corta. 2xy ao cubo, menos 1 sobre raiz de x. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Entendeu? Derivada de f com relação a y. Aqui, ó. Derivada com relação a y. 3x quadrado y ao quadrado. Aqui é 0. Aqui é menos 10y. Aqui é 0. Pronto, ó. Está aqui, ó. E f de 4, 2, você substitui aí. Eu vou deixar como dever de casa. Dá 5 mesmo, tá?
É isso. Olha, com relação a isso que ele falou aí. Esse exercício, tem gente que faz assim, ó. Eu não gosto muito desse negócio, mas tem gente que faz assim esse exercício, ó. Assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Presta atenção, ó. Eu quero achar a minha função misteriosa, tá? Eu tenho aqui a derivada parcial com relação a x, com relação a y e o valor dela no 4,2. Eu vou usar primeiro essa informação aqui, então. Então, eu sei que eu peguei a minha função, derivei com relação a x e obtive isso. Então, para eu voltar para a minha função, eu tenho que integrar com relação a x. Então, a minha função, ela vai ser a integral disto aqui com relação a x. Cuidado, tá? Aí integra com relação a x, pensando que o y é constante, tá? É isso, então, aqui vai ficar o quê? X ao quadrado y ao cubo. Aqui vai ficar 2 raiz de x, mais uma constante. Só que é uma constante que depende de y, tá? Então, na verdade, é uma função de y. E aí tá, daí você continua igual, tá? Aí, mas é um jeito. Na verdade, o que a gente faz mesmo é achar uma primitiva, tá bom? Ok, pessoal. Aí, 2 tipos de exercício envolvendo derivada parcial, né? Olha só. Vamos agora fazer o seguinte. Vamos pegar uma função de 2 variáveis. Vamos pegar aqui uma função de 2 variáveis. Tá? Vamos pegar aqui um ponto x0, y0. É assim esse ponto, olha. Esse ponto ele é assim. Vou fazer aqui mesmo. Esse ponto ele é assim. Eixo x, eixo y. Aqui está o domínio da minha função. A minha função pega pontos desse domínio e transforma em números. Né? É isso que faz as funções de 2 variáveis. E eu peguei um ponto do domínio dela. Mas é um ponto que não é um ponto da fronteira do domínio. Ele é um ponto interior do domínio. O que significa um ponto interior do domínio? Significa o seguinte, é um ponto que, de centro nele, tem uma circunferência aqui que está toda contida no domínio. A gente diz que tem uma bola aberta de centro desse ponto, toda contida no domínio, tá? É isso que é um ponto interior. E a gente representa isso assim, ó. Ele é um ponto do interior do conjunto. Essa bolinha quer dizer interior desse conjunto, tá? São os pontos que estão dentro do conjunto e, além disso, tem uma bola aberta de centro nesse ponto, toda contida no conjunto. Por exemplo, um ponto que está na fronteira aqui não é um ponto interior, porque eu não consigo nunca uma bola toda de centro nele que esteja toda contida no conjunto. Sempre vai ter um pedaço fora do conjunto, tá? Então é isso. Então eu peguei um ponto interior do conjunto, tá? E aí bem aqui está o meu ponto x0, y0. Então aqui está o x0 e aqui está o y0. Bem, sendo um ponto interior do conjunto, eu posso fazer uma coisa que é assim, ó. Eu posso pegar esse diâmetro aqui, tipo, projetar esse diâmetro bem aqui, e aí eu consigo um intervalo aqui, vou chamar de I para esse intervalo. Esse intervalo ele tem a propriedade que é o seguinte, ó. Qualquer ponto que você pegar aqui nesse intervalo, x, se você fizer o ponto xy0, esse ponto está dentro do domínio da função. Por que ele está dentro? Porque ele está dentro dessa circunferência e a circunferência está toda dentro do domínio. Então, todo ponto aqui é a abscissa de um par que está dentro do domínio da função f. Então, com isso, eu posso definir uma função g.
nesse intervalo, assim, ó, eu vou pegar uma função g, definida nesse intervalo, tomando valores em R, que é assim, g de x, desse x aqui, é igual a f de x, y, 0. Isso está ótimo, porque para todo x desse intervalo, esse ponto x, y, 0 está dentro do domínio da minha função f, então eu posso calcular minha função f nele, tá? Então está tudo bem aí. Mas olha só, o que é essa função g aqui? Essa função g, simplesmente, eu peguei a minha função f, no lugar do y eu coloquei uma constante, e o x eu deixei variando. Então a derivada dessa função aqui, g, é a derivada parcial da f. Então a derivada parcial da f com relação a x, é a derivada parcial da f com relação a x. A derivada parcial da f com relação a x no ponto x0, y0 é a derivada dessa g. Porque assim que nós definimos derivada parcial, né? Eu pego uma função de duas variáveis, no lugar do y eu ponho uma constante, fica uma função só de x. A derivada dessa função, que é a função só de x, é a derivada parcial em relação a x da função inicial de duas variáveis, tá? Mas olha, lembrar lá do cálculo 1, Qual é a definição de derivada de uma função? Lá no cálculo 1. Lá, quando você vê cálculo 1 lá, e o professor vai falar de derivada a primeira vez para vocês, ele diz, ó, a derivada é isso aqui. O que é a derivada? O que é a derivada? Derivada de uma função num ponto. Ela é um limite, né? Ela é um limite. É esse limite bem aqui, ó. É o limite x tendendo para x0 de g de x menos g de x0 sobre x menos x0. É isso que é a derivada. Derivada parcial. A derivada de uma função aqui, tá? Então, pessoal, a derivada parcial de f com relação a x no ponto x0, y0, ela é igual ao limite x tendendo para x0 de g de x. Quem é g de x? Está aqui, ó, g de x. É isso aqui. É f de x, y0. Menos g de x0. É quando você coloca x0 no lugar do x aqui. Fica x0 bem aqui. Então, é f de x0, y0. Sobre x menos x0. X menos x0. Tá? Tá aqui. Isso aqui a gente vai encarar como sendo uma fórmula para a derivada parcial. Uma fórmula para a derivada parcial. A derivada parcial é esse limite. E aí a gente fica que nem no cálculo 1. Né? No cálculo 1, que o professor, quando chega lá para vocês, vai ensinar a derivada para vocês. Olha, a derivada de uma função em um ponto é esse limite aqui. Agora eu chego para vocês e digo, olha pessoal, a derivada parcial de uma função f em relação a x em um ponto é esse limite aqui, tá? Então, assim, digamos, está definido que é derivada parcial, não só daquela maneira lá como eu falei, tá? Esse limite, ele aparece às vezes de outra maneira, expresso de outra maneira. Porque nesse limite, você pode fazer uma mudança de variável. Eu vou fazer uma mudança de variável assim, eu vou chamar de h para esse denominador aqui, ó. Vou chamar de h, vai ser a minha nova variável, é x menos x0. Aí, então, quando x tende para x0, que é o caso aqui, x tende para x0 aqui. Aí, quando esse x tende para x0, o h tende para 0. O h tende para 0, tá? Então, essa é a nova mudança de variável. Então, eu tenho que expressar esse limite agora, tudo em termos dessa nova variável, que é o h. Então, vai ficar assim, vai ficar o limite, ó, quando o x tende para x0, o h tende para 0, então, de h tendendo para 0, de f, não pode mais aparecer x, porque a nova variável é h, então eu vou tirar o x daqui, então o x, eu vou passar esse x0 para lá, muda de sinal, né? Mais h. Então aqui no lugar do x vai ficar x0 mais h, y0 menos f de x0, y0,
tá? Tudo sobre isso aqui que eu chamei de H, tá? Então eu tenho aí duas expressões, duas fórmulas para derivada parcial, que na verdade são a mesma coisa, né? Tá? E aí isso também eu faço para derivada parcial com relação a y, tá? Faço a mesma coisa aqui, ó. Eu, em vez de considerar esse segmento de reta, eu considero este aqui, esse diâmetro aqui, ó. Aí projeto ele aqui. E aí considero esse intervalo aqui, intervalo J. Esse intervalo J tem a propriedade de qualquer y aqui, o ponto x0y está no domínio da minha função f. Porque ele está dentro da bola, ele é um ponto do diâmetro da circunferência, e a circunferência está toda dentro do domínio, né? E aí eu considero essa função aqui, ó. Essa função... Considero essa função h, definida no intervalo j, tomando valores em r, definida assim: h de y é f de x0y. Pois não. Eu queria Diga. fazer uma pergunta. É mais uma questão topográfica, no caso. Porque, por exemplo, quando o senhor falou ali como aquilo é uma região fechada, né, então a gente leva em consideração vamos dizer assim, a beirada dela. Então, por exemplo, quando o senhor colocou o senhor fez a observação que toda a bola está contida nele, mas não necessariamente, né? Por exemplo, se eu encarasse um ponto ali da borda e tentasse analisar ele como ponto de acumulação, mesmo que eu diminuísse aquele raio epsilon até um tamanho infinitesimal, ainda teria pontos do meu conjunto que estariam ali. Então, mesmo que, como aquela é uma região fechada, né? Então, o meu conjunto A, se eu chamasse o conjunto domínio de conjunto A, o conjunto A seria igual ao fechamento de A, né? Porque, então, meio que eu posso analisar também aqueles pontos da bola. Você está coberto de razão. Então, tipo, eu posso derivar, no caso, naquela não. borda também. Mas por isso que eu peguei um ponto interior. Por isso que eu peguei um ponto que é interior. Então, o que eu estou fazendo aqui não serve para esses pontos aqui na bola, na borda, que é fronteira. Entendeu? Tudo que eu estou fazendo aqui só serve para ponto que é interior, que tem uma bola dentro do... Não serve para esses pontos aqui. Mas eles são deriváveis, esses pontos? Não são. Aí você não calcula a derivada parcial. Só para ponto interior. Tá? Qual é o teu nome? Luiz? Uhum. E o teu curso? Engenharia Química. Engenharia Química, tá bom. Beleza, Luiz. Mas você entendeu? Por isso que eu coloquei aqui, ó. Pega um ponto que é um ponto interior. Então tudo que eu estou fazendo é para ponto interior, tá? E é por isso também que daqui lá para diante, tudo que a gente vai fazer é para ponto interior, por causa disso, porque tudo vai envolver derivada parcial, e a gente só vai calcular a derivada parcial nos pontos interiores, tá? Então, voltando aqui, ó, aí eu pego essa função. Essa função, o que eu fiz? Eu peguei a minha função de duas variáveis e coloquei uma constante no lugar do x, deixei o y variando. Então, a derivada dessa função aqui, h, é a derivada parcial da minha função f com relação a y, tá? Então, a derivada parcial da minha função f em relação a y no ponto x0, y0, é a derivada dessa h. H', né? Uma cacofonia. H de y0. Mas o que é a derivada dessa função? A derivada dessa função é o limite de h calculado em y menos h calculado em y0 sobre y menos y0, tá? Definição de derivada lá no cálculo 1. Então, a derivada parcial de f com relação a y no ponto x0, y0 vai ser... limite y tendendo para y0. É o limite y tendendo para y0 de h de y, que é isto, ó. É f de x0y menos f aqui.
h de y0 é o y0 aqui no lugar do y. Então fica y0 aqui também. Então aqui fica x0, y0. Sobre a y menos y0, tá? É isso. E aí você pode também fazer uma mudança de variável, do mesmo jeito que eu fiz ainda há pouco. Assim, ó. Você chama de k para isso aqui. Y menos y0. Então, quando o y tende para y0, o k tende para 0. E aí você também vai poder escrever esse limite assim. Vai ser o limite k tendendo para 0 de f de x0. O y, você tira aqui o y, ó. Passa esse y0 para cá. É y0 mais k. Menos f de x0, y0. E y menos y0 eu chamei de k. Tem que ficar tudo em função de k, né? Que é a nova variável. Então essa aqui é a fórmula. São duas fórmulas, então, para a derivada parcial com relação a y, tá? Sabe o que acontece, pessoal? Você pode estar se perguntando assim: para que eu preciso de uma fórmula para a derivada parcial com relação a x e de uma fórmula para a derivada parcial com relação a y? Porque eu sei calcular a derivada parcial com relação a x, né? Eu pego uma função de duas variáveis, finjo que o y é constante e derivo com relação a x. Eu não preciso de fórmula, né? Mas o que acontece é que em algumas situações é preciso a fórmula. É preciso a fórmula. Você usa essa ou essa, né? Olha, por exemplo, vamos ver um exemplo aqui que vai precisar, olha. Esse exemplo aqui, ó. Nem que seja para mostrar que a derivada parcial não existe num ponto, ó. Vamos pegar essa função aqui, ó. F de xy igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? Tá aí essa função, uma função de duas variáveis. Qual é o domínio dessa função? Todo R2. Ela pode ser calculada em todos os pontos, né? Todo R2. Então eu quero calcular as derivadas parciais dela em todos os pontos, tá? Quero calcular a derivada parcial dela. Então vamos lá. Qual é a derivada parcial de f com relação a x no ponto xy? Qual é a derivada parcial de f com relação a x no ponto xy? Né? Olha aí, ó. Vê aí a minha função. Está aqui a minha função. Ó. Qual é a derivada parcial dessa função com relação a x? Regra da cadeia, né? Você tem uma função dentro de outra. Você tem essa função aqui, x² mais y², dentro da função raiz. Essa função x² mais y², nesta situação aí, é o argumento da função raiz. Como é que você deriva? Então, já que é uma função dentro da outra, é a composta de duas funções, regra da cadeia. Então você vai derivar a função de fora, que é a raiz. Pronto. Derivei a função de fora. Mas o que eu coloco aqui dentro? A função argumento sem derivar. Né? É isso que eu vi tanta gente errando na prova. E agora, acabou? Não. Você multiplica tudo isso aqui, você multiplica pela derivada do argumento. Deriva isso aqui, x² mais y² com relação a x. 2x, tá? É isso. Pô, tanta gente errou isso, olha. Eu já estava sentindo que iam errar, sabe? Porque eu vi, quando eu saí daqui, no dia de derivada parcial, que eu dei derivada parcial, vários me perguntaram lá fora assim, professor, quando o senhor derivou lá, tinha uma hora que o senhor preservava o x e tinha uma hora que o senhor derivava o x. Como é que eu vou saber onde eu preservo, onde eu derivo? Né? Vários me perguntaram isso. Realmente, olha, às vezes você não deriva. E depois você deriva.
Você sabe por que que você não deriva? E por que você depois deriva? É a regra da cadeia, né? É a regra da cadeia. Você primeiro deriva a função de fora. Deriva a função de fora. E dentro dela você deixa sem derivar o que já estava. Sem derivar. Nesse primeiro passo você não deriva. Aí acabou o primeiro passo. Aí você multiplica pela derivada do argumento. Então, uma hora eu não derivo, outra hora eu derivo. E se eu tivesse 3 funções, uma dentro da outra, eu ia derivar a mais externa, preservar, depois derivado, multiplicar pela derivada da do meio, preservar, depois multiplicar pela derivada da última, entendeu? É assim. Você faz uma primeira derivada, que é a derivada da função externa. Depois faz uma outra derivada, que é a derivada da função interna, o argumento. Por isso que é a regra da cadeia. Porque você deriva, depois deriva, se tivesse mais uma você derivava de novo, se tivesse mais uma você derivava de novo. É uma derivação em cadeia. É que nem reação em cadeia. Não é cadeia porque está preso, não, entendeu? Eu já expliquei isso. Entenderam, pessoal? Olha, vocês têm que aprender derivada, tá? Quem foi mal na prova, quem errou. Não adianta, tem que aprender, toda hora vai precisar. No cálculo 3 vai precisar, no cálculo 4 vai precisar. Então faça um esforço, tá? Olha, você tem todas as condições. Essa aula aqui você pode chegar na sua casa e assistir 10 vezes. Você pode pegar um tutor e perguntar, olha, me ensina a regra da cadeia, eu não sei. Você tem tudo disponível para você, de graça. Você não vai encontrar isso em lugar nenhum na vida. Ah, lá no exterior é melhor, primeiro mundo é melhor. Não tem isso lá, não. Entendeu? Aqui tem. De graça. Olha aí. Corta, corta. X, raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Então, olha, vamos recapitular, tá? Eu tenho aqui uma fórmula para a derivada com relação a x. Tenho uma fórmula para a derivada com relação a y. Eu disse que, às vezes, é preciso usar a fórmula. Nós estamos aqui vendo um exemplo. Eu peguei esta função, derivei com relação a x. Deu isso aqui, ó. Agora eu vou derivar com relação a y. Derivada de f com relação a y, no ponto x, y. Então vamos lá, ó. De novo. Regra da cadeia. Deriva a função de fora, que é a raiz, deixa dentro dela o argumento sem derivar e multiplica pela derivada do argumento. Agora com relação a y. Então 2y. Corta, corta. Y sobre... Tá bom? É isso, dá isso aqui. Tá? Tá bom, calculei a minha derivada, então. Estou tranquilo, então. Era isso que eu queria. Só que tem um problema aí, sabe qual é o problema? Essa função ela é definida em todo o R2. Tá? Então, eu vou querer também calcular minha derivada no 0, 0. Quando x é 0, quando y é 0. Mas no 0, 0 vai dar 0 sobre 0. Então, essa expressão aqui para a derivada parcial que eu achei, não se aplica para o 0, 0, que é um ponto do domínio dela. Tá? Como é a derivada no 0, 0? A derivada parcial com relação a x no 0, 0. Como é? Aí você tem que usar a fórmula. Porque não dá para usar pela expressão, entendeu? É isso, essa é uma situação em que você usa a fórmula. Então vamos lá. Vamos usar a fórmula. Vamos usar a fórmula para ver o que acontece com a derivada no 0, 0, tá? Então, ó, a derivada parcial de f com relação a x no 0, 0. Olha, então o x0 é 0, o y0 é 0. Eu vou usar essa primeira aqui, tá? Então vai ficar limite x tendendo para 0, f de x, 0, menos f de 0, 0, sobre x menos 0. Tá aí, usei a fórmula, tá?
Então aqui vai ficar limite, x tendendo para zero. Quanto é isso aqui, ó? Tem que lembrar, minha função é essa. Ó. Tá? Isso aqui vai ser assim, vai ser raiz de x ao quadrado mais zero ao quadrado, menos isso aqui vai ser raiz de zero ao quadrado mais zero ao quadrado. Sobre x vezes zero, que é x. Tá? Isso aí vai ficar limite, x tendendo para zero. Aqui, olha, vai ficar raiz de x ao quadrado. E ali vai dar zero, então nem coloco. Sobre x. Isso aqui vai ficar limite, x tendendo para zero. Raiz quadrada de x ao quadrado é módulo x. Tá? E esse limite não existe, né? Os limites laterais são diferentes. Quando x tende a zero pela esquerda, dá menos 1. Quando x tende a zero pela direita, dá 1. Então esse limite não existe. Então não existe essa derivada, tá? É isso, pronto. Você precisou da fórmula para mostrar que a derivada no 0,0 não existe, tá? Você pode dar a resposta para isso assim, olha. Você pode dar a resposta para isso assim. A derivada parcial de f com relação a x no ponto 0,0, ela é aquilo se o xy for diferente de 0,0 e não existe se o xy for igual a 0,0. Então, para ser mais honesto, eu tinha que fazer assim, ó. Vamos calcular a derivada parcial dessa função. Eu tinha que colocar, primeiro caso, xy diferente de 0,0. Está aqui. Segundo caso, eu deveria ter feito assim, entenderam? xy igual a 0,0. Aí eu uso a fórmula, tá? É isso. A derivada parcial com relação a y é o mesmo problema. É o mesmo problema. Mesmo problema. No ponto diferente de 0,0 dá isso aqui. No 0,0, como vai ficar no 0,0? A derivada parcial de f com relação a y no ponto 0,0 vai ser, vou usar a fórmula, esta fórmula, tá? Então vai ser o limite y tendendo para zero de f de 0y agora, ó, menos f de 0,0, 0,0, que o ponto é 0,0, o x0, y0, sobre y menos 0, tá? Isso aí vai ficar o limite, y tendendo para zero. Isso aqui, ó, vai ficar raiz de y ao quadrado. Isso aqui é zero, isso aqui é y. Aqui vai ficar o limite, y tendendo para zero, de modo de y sobre y, que não existe. Tá? Então você dá também a resposta, você pode dar a resposta daquele jeito lá. Tá? A derivada parcial de f com relação a y no ponto xy é y sobre raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado se o xy for diferente de 0,0. E não existe se o xy for igual ao 0,0, tá? É isso. Ok. Olha, bem, tá aí uma situação que você precisa da fórmula, né? Tá aí uma situação que você precisa da fórmula. Eu vou aproveitar esse exemplo para falar de uma curiosidade a respeito de derivada parcial de certas funções, sabe? Essa função aqui, vamos nos concentrar somente aqui no ponto em que xy diferente de 0,0, tá? Vamos nos concentrar só aqui. Essa função aqui, ela tem uma propriedade
Abrindo um parêntese aqui, tá? Abrindo um parêntese aqui. Para a gente falar de um fato. Depois eu volto a falar no uso da fórmula de derivada parcial. Observem uma coisa a respeito dessa função. F de xy é isso aqui. Se eu trocasse o x pelo y, se eu calculasse f de yx, no lugar do x eu ponho y, no lugar do y eu ponho x. O que vai ficar? Ó? No lugar do x, você põe y. No lugar do y, você põe x. Mas é claro que isso eu posso trocar a ordem das parcelas aqui, que não altera a soma. E isso é o f de xy, tá? Quer dizer, esta função aqui, ela tem a propriedade de que se eu troco o x pelo y, não muda. Isso não acontece com toda função, não. A maioria das funções, você troca o x pelo y, muda. Essa não. Quando uma função satisfaz essa propriedade, você diz que ela é uma função simétrica. Simétrica. E aí ocorre o seguinte com as funções simétricas. Quando você calcula a derivada dela com relação a x e encontra o que dá, está aqui, com relação a y, é só você trocar x pelo y, que vai dar a mesma coisa. Olha, se você pegar aqui e trocar, onde tem x, você põe y. Isso que está aqui embaixo é a mesma coisa, eu posso trocar a ordem das parcelas, né? Está aqui. Entenderam? É uma propriedade que tem as funções simétricas. Entendeu? E para você ver que uma função é simétrica, você olha e vê, né? Não precisa fazer muita conta. Não precisa fazer muita conta, olha. Por exemplo. Olha aqui. O que vocês acham dessa função aqui, ó? Essa função aqui. Ela é simétrica? Se eu trocar x pelo y, muda? Não. Essa aqui, ó. Essa aqui é simétrica? Essa não é. Se eu trocar x pelo y, muda, pô, entendeu? É isso, ó. Olha outra aqui, ó. Essa é simétrica? É simétrica, entendeu? É assim que é a função simétrica. Essa aqui, ó. É simétrica? É simétrica. Então você faz uma derivada com relação a x, por exemplo, a outra, você troca o x pelo y e dá certo, entendeu? É função simétrica, tá, pessoal? Olha só. Existe um tipo de função que a gente chama, são funções dadas por mais de uma sentença. Por exemplo, eu vou pegar uma aqui, deixa eu achar uma aqui. Nas nossas notas de aula aqui, deixa eu ver se eu acho. Cadê? Tá aqui uma, ó. Essa função aí. É uma função, tá, pessoal? Não é para você falar assim, eu não gosto desse tipo de função. Não é para ser preconceituoso, não, tá? É uma função. Ó, f de xy. F de xy igual a x ao cubo menos y ao quadrado sobre x quadrado mais y ao quadrado, se o xy for diferente de 0, 0. E é zero se o xy for igual ao 0, 0. Tá? X ao cubo menos y ao quadrado. Tá aí. Tá bom, beleza. Obrigado.
Essa função ela não é simétrica, não é simétrica. Se eu trocar x pelo y, isso aqui vai dar diferente. Mas ela é uma função, tá? Essa função diz assim, ó, se eu for calcular a minha função, por exemplo, no ponto 2, 3, eu tenho que usar essa expressão aqui. Mas se eu for calcular a minha função no ponto 0, 0, não é para usar essa expressão, nem dá, porque vai ficar 0 sobre 0. Se for no 0, 0, é direto, é 0. Tá? É isso. Tá bom? Então, essa função, o domínio dela é todo R2. É todo R2. Porque aqui você calcula em todos os pontos diferentes da origem, aqui você calcula na origem. Então, é todo R2. Tá? Todo R2. O domínio dela. Ela transforma pontos daqui em pontos daqui. Em números. Em particular, o 0, 0 elevado no 0 aqui. Né? E o que acontece é o seguinte, olha, se eu pegar um ponto diferente da origem, eu consigo uma bola aberta de centro nele, tal que em toda essa bola aberta aqui, eu posso calcular a minha função por essa expressão. Mas aqui não, na origem. Se eu pegar uma bola aberta aqui, na origem eu calculo de um jeito. Fora da origem, eu calculo de outro jeito. Então, quando você for calcular a derivada parcial na origem dessa função, você tem que usar as fórmulas. Entendeu? Para cá, você não precisa usar as fórmulas, você faz aquele procedimento normal. Tem que ver que aquele procedimento, na verdade, no fundo, você está usando a fórmula. Porque aquela maneira de derivar, regra do produto, regra da soma do quociente, regra da cadeia, elas todas vêm do limite. Todas aquelas. Então você está usando, no fundo, as fórmulas, no fim das contas. Tá bom? Então tá, eu tenho essa função aqui, e eu quero calcular as derivadas parciais dela em todos os pontos, inclusive na origem. Tá? Calcule as derivadas parciais dessa função aí, em todos os pontos. Então tá, então eu vou calcular aqui a derivada parcial de f com relação a x num ponto x, y. Eu vou separar em dois casos. Quando for diferente de 0 e quando for 0. Quando for diferente de 0, eu vou usar as regras de derivação. Quando for no 0, 0, eu vou usar as fórmulas. Tá bom? É assim, nesses casos aí. Então vamos lá. Primeiro caso. Esse ponto x, y bem aqui é diferente da origem. Tá? Então eu vou derivar a minha função f com relação a x neste ponto aí diferente da origem. Então eu derivo essa expressão aqui. A gente costuma até escrever assim, ó. Então isso aqui é a derivada com relação a x daquela expressão ali. X ao cubo menos y ao quadrado sobre x quadrado mais y quadrado. Tá? Pronto. Deriva com relação a x. Que regra que eu uso, pessoal? Que regra que eu uso aí? Regra do quociente. Não tem regra da cadeia aí, não, né? Então vamos lá, regra do quociente. Direto, tá? Direto. Derivo o primeiro, com relação a x. 3x ao quadrado. Preservo o segundo. X ao quadrado mais y ao quadrado. Menos, preservo o primeiro. X ao cubo menos y quadrado. Vezes a derivada do segundo. 2x. Sobre o segundo ao quadrado. Tá? Tá aí. Essa é a derivada com relação a x. Eu vou ajeitar um pouco, Vou ajeitar um pouco aqui. Isso aí vai dar o quê? Isso aí, vou aplicar a probabilidade distributiva aqui, ó. Então vai ficar 3x à quarta, mais 3x ao quadrado, y ao quadrado, menos, agora esse multiplica aqui, ó. Vai ficar 2x à quarta, e mais, menos com menos, dá mais. Vai ficar, e esse multiplica aqui,
Vai ficar então 2xy ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Tudo ao quadrado. Este, junta com esse, vai ficar x à quarta mais 3x ao quadrado y ao quadrado mais 2x y ao quadrado. Tudo sobre isto aí. Pronto. Esta é a derivada com relação a x num ponto xy diferente da origem. Na origem. Segundo caso. Agora o meu ponto xy é igual ao 0, 0. Tá? Eu vou usar a fórmula agora. Então vai ficar a derivada parcial de f com relação a x no 0, 0 vai ser o limite x tendendo para 0, f de x0, f de 0, 0 sobre x menos 0. Tá? Tá aí a fórmula. Isso aí vai ficar o limite x tendendo para 0. Aqui, ó. Olha, aqui, pessoal, é x0. Esse x tende para 0, mas não é 0. Então, quando você for calcular f de x0 nesta situação aqui, você tem que usar esta expressão, porque o meu ponto não é o 0, 0. É um x diferente de 0, embora tenda para 0, é diferente de 0. Então, eu tenho que usar aquela expressão. Então, para calcular este f de x0 aqui, você tem que usar esta expressão. Você faz x igual a x mesmo e y igual a 0, tá? Então, vai ficar aqui, vai ficar x ao cubo menos 0 ao quadrado sobre x ao quadrado menos 0 ao quadrado. F de 0, 0 é 0, né? Que é isso aqui, ó. Quando o xy é 0, 0, ele é 0. Então, esse f de 0, 0 é 0. E x menos 0 é x. Então, isso aqui vai ficar o limite x tendendo para 0. Ó, o que que dá aqui, olha, pessoal, ó. Aqui vai ficar x ao cubo sobre x ao quadrado. Tudo sobre x. Esse é o traço principal de fração, tá? Isso aqui vai ficar o limite x tendendo para 0. X ao cubo sobre x quadrado é x. Você simplifica, né? Tudo sobre x. Isso dá 1. Então, esse limite é 1. Então, pronto. A derivada da minha função f em relação a x no ponto 0, 0 é 1. Tá? É 1. Então, vou colocar aqui a minha resposta. Vou colocar aqui a minha resposta, ó. A derivada parcial de f com relação a x num ponto xy é aquilo ali, ó, isso aqui, x à quarta mais 3 x ao quadrado y ao quadrado mais 2xy ao quadrado sobre x quadrado mais y ao quadrado, tudo ao quadrado, se o xy for diferente de 0, 0. E 1, né? 1 aqui, ó. Se o xy for igual a 0, 0, tá? Então, a derivada dela deu também uma expressão definida por mais de uma sentença, né? Isso, agora vamos calcular a derivada parcial de f com relação a y. Tá bom? Também deve dar uma coisa assim, né? Vamos lá, derivada parcial de f com relação a y. Tá, então, primeiro caso, proceder do mesmo jeito, quando xy for diferente de 0, 0.
Então, a derivada parcial de f com relação a y, nesse ponto aí, eu vou derivar esta expressão aqui, com relação a y, né? Vai ser a derivada com relação a y daquela expressão ali. X ao cubo menos y ao quadrado, x ao quadrado mais y ao quadrado. Regra do quociente de novo. Vamos fazer direto. Derivo o primeiro, agora com relação a y. Derivo o primeiro. Ajeitar essa linha aqui, né? Derivo o primeiro, preservo o segundo. Quadrado aqui. Menos, preservo o primeiro. Derivo o segundo com relação a y. Sobre o segundo ao quadrado. Tá? Vamos ajeitar. Multiplica aqui e depois aqui. Menos 2x ao quadrado y menos 2y ao cubo. Menos, multiplica aqui. 2x ao cubo y. Menos com menos dá mais. Multiplica aqui. 2y ao cubo sobre este corta com este. Menos e menos, eu ponho menos em evidência aqui na frente. Dá para pôr em evidência tudo isso. 2x ao quadrado y. Aqui dá 1. E aqui dá x. Fica isso aí, ó. Um bom jeito de apresentar aí a minha derivada é essa. É esse, tá? Pronto. Calculei a derivada da minha função f em relação a y em um ponto xy diferente da origem. Agora na origem, né? Dá trabalho, dá trabalho. Não dá para ser preguiçoso, não. Segundo caso. Xy igual ao 0,0. Então, vou usar a fórmula. Derivada de f com relação a y no ponto 0,0 é o limite. Agora, y tendendo para 0, de f de 0y, f de 0, 0, y menos 0. É essa, aquela lá, uma daquelas fórmulas lá. Então, isso aqui vai ficar limite, y tendendo para 0, f de 0y. Esse y tende para 0, mas não é 0. Então, você vai usar esta expressão aqui para calcular o f de 0y. No lugar do x é 0. No lugar do y é y mesmo. Então vai ficar, ó, 0 ao cubo menos y ao quadrado, 0 ao quadrado mais y ao quadrado. F de 0, 0 é 0. Y menos 0 é y. Tá? Isso aqui vai ficar, então, limite y tendendo para 0. Aqui, olha, aqui vai ficar assim. Menos y quadrado sobre y quadrado. Tudo sobre y. Aqui dá 1, né? Menos 1, então isso aqui vai ficar o limite y tendendo para 0 de menos 1 sobre y. Esse limite não existe, né? Quando x tende a 0 pela esquerda, vai dar mais infinito. Quando x tende a 0 pela direita, vai dar menos infinito. Deu infinito, a derivada não existe, porque a derivada tem que dar um número, né? Mesmo que desse pela direita e pela esquerda mais infinito, não existe. Porque a derivada tem que dar um número. Então, aqui não existe. Então, vou colocar aqui minha resposta. Minha resposta. O que que deu? 2x² y vezes 1 mais x, não é? Sobre x² mais y², tudo ao quadrado,
se o XY for diferente de 0, 0. E não existe. Se o XY for igual a 0, 0. Tá? Olha que coisa interessante, né? Coisa interessante aqui. Essa é uma. Essa é outra. Essa é uma função que ela tem derivada parcial com relação a x no 0, 0. Mas não tem derivada parcial com relação a y no 0, 0, tá? Quando acontece de uma função em um determinado ponto do domínio dela, ela não ter as derivadas parciais, ou não ter uma delas, é porque ela tem um problema no gráfico dela. O gráfico dela, ou ele tem uma ponta, um bico, ou um canto, entenderam? Olha, por exemplo, naquela função, naquela primeira função que nós trabalhamos aqui, ó, essa função aqui, ela não tem as derivadas parciais da origem, né? O gráfico dessa função é um cone. É um cone, assim. Aqui está o eixo Z, eixo X, eixo Y. É um cone aqui o gráfico dela, é assim, ó. É esse o gráfico dela. As linhas de contorno aqui, assim. Na origem, ela tem esse bico aqui, justo onde ela não tem as derivadas parciais, entendeu? Essa função é muito interessante porque ela é, na verdade, tipo uma generalização desta aqui, ó. Esta aqui, qual era o gráfico dela, lá no cálculo 1? Né? Se você for ver, essa função aqui, ela é a norma do XY. Então, é muito parecida, né? Como se fosse uma generalização. Esta aqui, o gráfico dela, deixa eu ver se eu tenho aqui, peraí. Eu devo ter, só que eu não... Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu acho. Deixa eu ver se eu acho o gráfico dela. Coloque para mim, por favor. Olha, está aqui a minha função, ó. X ao cubo menos y ao quadrado sobre x quadrado menos y quadrado. O gráfico é essa coisa esquisita aí, ó. Tá vendo na origem? Olha na origem como é complicado o gráfico, ó. Ele tem na direção y, né? Na direção y. Aqui é a direção x. Na direção x, ó, é essa reta aqui, assim, ó. A inclinação dessa reta é 1 mesmo, por isso que a derivada com relação a x é 1. Mas na direção y, ela tem esse fundo aqui, ó. Ela, ao mesmo tempo aqui, ela vai dando um número aqui que talvez seja menos 1, e também ela vai dando 0 aqui, ó. Então, por isso que ela não existe, né, na direção y, né? É sempre assim, quando uma das derivadas parciais não existe, ou quando ambas não existem, naquele ponto, o gráfico ele é estranho. Ele não é um gráfico, a gente fala assim, ele não é um gráfico suave, entendeu? Suave é um gráfico que nem o paraboloide. O paraboloide, você passa a mão nele assim, na cela, você passa a mão na cela. Agora passa a mão aqui no cone. Tum! Você se fura aí. Você se fura aí, entendeu? Não é um gráfico suave, entendeu? Tá bom, seus gracinha.